Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação. E você sabe, antes de conhecermos qual será o tema da nossa meditação, o texto para a nossa reflexão, eu convido você a orar. Então vamos orar juntos? Oremos então. Senhor Deus que estás nos céus, como é bom mais uma vez termos esse encontro, onde nós podemos meditar na Tua Palavra, tirar lições para a nossa vida, fazer aplicações e reflexões a respeito daquilo que Te agrada, Pai. Perdoa os nossos pecados. Que nessa ocasião o Teu Santo Bom Espírito esteja conosco, nos ensinando, nos mostrando aquilo que é agradável aos Teus olhos. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, a nossa meditação tem por tema hoje uma pitada de sal. Olha que tema interessante. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 4, o versículo é o 6, que diz assim, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Paulo, dando ali os conselhos finais aos Colossenses, ele diz isso: olha, vocês têm que conversar de maneira agradável, vocês têm que ser agradável. E a pergunta é: como posso ser agradável? Aí ele diz: vocês têm que temperar as palavras com vocês com sal. Sabe, Paulo não estava sendo literal, ele estava fazendo uso de uma metáfora. E para que a gente possa entender o que Paulo estava querendo dizer, a gente precisa entender o que o sal simbolizava ou significava na época de Paulo. Pelo menos 4 coisas o sal tinha ali a sua importância. O primeiro era o ato de conservar. O sal era utilizado para conservar alimentos. Você sabe que naquela época não havia geladeiras como nos dias de hoje, que a gente pode colocar uma comida e às vezes passar até uma semana e mesmo assim estar apta e pronta para comer. Não é a coisa mais gostosa, mas dá para comer em alguns casos. O sal também era utilizado para dar sabor ao alimento. O sal era utilizado como forma de pagamento e o sal era utilizado também como meio de cura. A pergunta que fica é: Davi, o que é que o sal tem a ver com os nossos relacionamentos, com as nossas conversações? Pois muito bem, vamos fazer algumas aplicações e reflexões. No sentido de conservar, nós, nos nossos momentos de conversações, nos nossos momentos de relacionamento com as pessoas, nós temos que usar palavras que conservem um relacionamento. Muitas vezes a gente tem sido áspero, ácido, de uma forma que os relacionamentos não tendem a durar. Onde as pessoas, quando se relacionam com a gente por meio de uma conversa, logo já querem distância, de tipo, não, aquela pessoa é muito negativa. Não, pelo amor de Deus. Deus me livre de uma pessoa dessa na minha vida. Ela abre a boca e a gente já sente aquele baixo astral, aquela tristeza, aquela amargura, aquele peso. A vida já é difícil demais para viver e com pessoas assim torna-se ainda pior. Ou seja, nós devemos, por meio de nossas palavras, conservar bons relacionamentos. E o uso das palavras, a forma como nós nos expressamos, ajuda muito nessa questão da continuidade com os relacionamentos. No aspecto de dar sabor, as nossas palavras devem trazer vida, alegria, contentamento, paz. Será que as nossas palavras têm despertado isso nas pessoas, o melhor delas? Ou as nossas palavras têm, de certo modo, trazido doença, angústia, tristeza? O que é que a gente tem falado por aí? Quais são as palavras que temos escolhido para transmitir aquilo que eu e você devemos transmitir? Que é as boas novas, esperança, paz. As nossas palavras devem ser vistas como um meio de salário. Como assim, Davi? O sal, a palavra salário deriva da palavra sal e era utilizado como meio de pagamento naquela época. Davi, como eu posso, nos meus momentos de papo, de conversa, pagar alguém com as palavras? Muito simples. Você deve fazer com que as pessoas se sintam felizes.
Afinal de contas, o dia de receber o pagamento é um dia esperado por todos nós. Aqueles que recebem mensalmente e não vê a hora do 5º dia útil. E que tal a gente transformar isso nos nossos momentos de conversa? De tipo, as pessoas não verem a hora de ver você para conversar com você. Porque você desperta o melhor nelas. Porque você faz com que elas se sintam felizes, cheias de esperança, de vigor, motivadas para ter uma vida melhor, uma vida cheia de esperança, uma vida diferente. Você percebe o quão poderosa é a palavra? É tanto que muitas vezes a gente encontra na Bíblia conselhos, momentos de sabedoria se referindo ao uso da palavra. Nós podemos fazer muito com as palavras, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. E a gente chega à última aplicação, o sal como cura. As nossas palavras devem curar as pessoas. Muitas pessoas têm vivido um inferno na terra. E aí chega até você, ao invés de ser ali restaurada, ter um momento de tranquilidade, um momento de paz, de cura, acaba se afundando mais por conta de palavras ditas que não deveriam ser pronunciadas. As suas palavras têm curado as pessoas, têm trazido vida, ânimo, saúde, ou as suas palavras são depreciativas, ou seja, despertam o pior das pessoas. Um último ponto a respeito sobre o sal é que nós devemos ter muita sabedoria. Por que, Davi? Porque ninguém gosta de uma comida salgada demais. Não tem como comer. Quando a nossa língua, que sente o paladar, sente que a comida está salgada demais, logo rejeita. Da mesma forma, em nossos momentos de conversações, nós não podemos aplicar muito sal. Tem que ser de maneira equilibrada, no ponto, na dose certa. Existe até uma frase muito sábia que diz o seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno está apenas na dosagem. Que nós possamos usar a dose certa nos nossos relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor, para não somente trazer aquilo que elas precisam, mas também para nós demonstrarmos o verdadeiro cristianismo que habita dentro de cada um de nós. Chegamos ao fim da nossa meditação, onde tivemos o tema, uma pitadinha de sal. Que nós possamos usar esse conselho que Paulo deu aos Colossenses nos nossos dias, com os nossos relacionamentos. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. É isso, até a próxima e tchau, tchau.